Olá! Hoje teremos mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Maria Clara e sou estudante de Medicina na Universidade Federal do Ceará e membro do G1. Eu sou a Eduarda, também sou integrante do G1 e estudante de Medicina da UFC. Hoje nós vamos ter uma conversa com o Dr. Duílio Reis da Rocha Filho sobre a relação da Covid-19 com o paciente oncológico. Antes de tudo, vamos conhecer um pouco do nosso convidado. O Dr. Duílio possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência em Clínica Médica pelo Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC e em Cancerologia Clínica pelo AC Camargo Cancer Center, Fundação Tronco Prudente. Tem mestrado e doutorado em Oncologia pelo AC Camargo Cancer Center e título de especialista em Oncologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Tem experiência na área de cancerologia, com ênfase em câncer de mama, do sistema digestivo, tumores neuroendócrinos e câncer urológico. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Dr. Duílio por ter aceitado o nosso convite. Doutor, a primeira pergunta é sobre o risco de ser infectado pela Covid. Esse risco aumenta em pacientes oncológicos? Olá, obrigado pela pergunta. Primeiro, eu quero agradecê-los pelo convite, né? Obrigado, Eduardo e Maria Clara. Obrigado, G1. Eu fico honrado de participar dessa atividade. Conheço e sou participante do G1 já há vários anos. Iniciei minha atividade com o G1 ainda na academia, já se vão vários anos de lá para cá. E hoje eu sou membro assíduo das reuniões de oncologia, de mastologia lá do G1. Então, fico orgulhoso de participar dessa sessão. Parabenizo vocês pela iniciativa. E muito sucesso e muitos anos de vida para essa iniciativa dos podcasts que tenho certeza que vão alcançar muita gente, vão estimular positivamente muitas pessoas. Bom, quanto à sua pergunta, Maria Clara, a gente está no meio de um daqueles momentos que são definidores de uma geração, de um século, de uma atividade profissional, né? Então, nós vamos ser conhecidos como os médicos que trabalhamos durante a pandemia de 2020/2021, esperamos que só 2021. E a verdade é que é difícil, nesse momento, até a gente alcançar a repercussão que essa pandemia vai ter na vida da gente, inclusive para os próximos anos. A gente já tem documentado, de certa forma, o impacto disso na vida das pessoas, na mortalidade das pessoas, o impacto na atividade econômica, o impacto emocional, o impacto educacional. A impressão é que a gente nem desconfia ainda o tamanho do impacto que isso vai ter na formação das nossas crianças, principalmente nas crianças que têm um acesso à educação um tanto limitado. Então, a verdade é que a gente aprendeu muito sobre a Covid nos últimos ano e meio, mas ainda há muito que ser aprendido. E a gente que está trabalhando com o público diariamente ao longo desse tempo todo, um ano e alguns meses, a gente percebe de forma muito palpável como é uma coisa que afetou diretamente as nossas famílias, em tantos aspectos diferentes, mas a quantidade de famílias que tiveram perdas diretas de parentes próximos é uma coisa impressionante. Então, a gente realmente precisa se solidarizar com essas pessoas, e nós temos a missão e a obrigação de procurar ampará-las, estudar sobre a doença, para ajudar no que for possível. E a gente sabe que cada médico, em sua atividade diária, em seu consultório, em seu ambulatório, pode ajudar muito cada paciente com Covid, ou mesmo sem Covid, que precisa de tantas orientações nesse momento, né? Bom, a gente vai falar nesse podcast especificamente sobre o impacto da Covid no paciente oncológico, que obviamente é mais um dos grupos que foram afetados diretamente pela doença. E você fez a pergunta, Maria Clara, sobre a incidência de Covid em pacientes com câncer, né? Então, hoje a gente já tem no Brasil mais de 15 milhões de casos de Covid. É claro que muitos pacientes oncológicos estão nesse meio. E nós tivemos uma primeira impressão, no primeiro momento, que os pacientes com câncer teriam uma incidência maior, eles seriam contaminados mais facilmente. A gente tem algumas evidências nesse sentido, eu diria que as evidências são, inclusive, controversas, algumas apontam num sentido, outras no outro sentido, mas, em resumo, o que a gente pode entender é que, de forma geral, a gente estima que entre 1% e 4% dos pacientes oncológicos vão ter diagnóstico de Covid. Isso é uma incidência maior do que a população global, mas não é muito diferente, tá? Então, a gente entende que é um fator de risco para infecção por Covid, mas que tem um peso limitado na sensibilidade das pessoas. Muito bem explicado, doutor Duílio. E nesse contexto eu fiquei pensando, os pacientes oncológicos estão expostos a maior risco de complicações decorrentes da Covid-19? Essa é uma pergunta que a gente é confrontado quase diariamente no consultório. E o que a gente viu foi que, quando a pandemia começou, se instalou se foi uma situação de ansiedade para todo mundo, imagine para os pacientes oncológicos que tinham necessidade de visitas frequentes a serviços médicos, a exames. E havia essa percepção que eram pacientes com mais riscos de complicação.
E, mais uma vez, ao longo do tempo, nós estamos entendendo melhor isso, né? Será que eles realmente têm um risco maior de complicações? E o que se viu foi que é um fator de risco. Então, pacientes têm uma sensibilidade maior a complicações mais graves da COVID, mas não tanto como nós pensamos no primeiro momento. Então, mais uma vez, há algumas evidências controversas na literatura, apontando em sentidos diferentes, mas, em resumo, o que a gente pode dizer hoje? Pacientes com doenças hematológicas, ou seja, linfomas e leucemias, esses doentes parecem ter uma sensibilidade maior a complicações graves da COVID. Pacientes com câncer de pulmão, especificamente, também parecem estar em maior risco. Mas o outro grupo de tumores, que constitui a maior parte dos pacientes com diagnósticos oncológicos, o risco deles não é muito diferente do risco da população global. E nós vemos isso na prática. Então, claro que a gente tem visto uma incidência muito alta de COVID, inclusive nos ambulatórios, consultórios da gente. A gente vê muitos pacientes oncológicos em tratamento ou não, em segmento ou não, que tiveram diagnóstico de COVID e continuam tendo. Inclusive, na nossa prática, a percepção é mais ou menos essa que a gente vê da literatura. A grande maioria dos pacientes oncológicos tem casos de COVID leves, às vezes muito leves. Temos pacientes de 90 anos em tratamento oncológico que tiveram COVID leve e se recuperaram muito bem. Então, essa é a percepção que algumas pessoas têm. Se eu tiver COVID, eu estou fazendo quimioterapia, então eu vou ficar grave, eu vou me internar. Isso não é verdade. A maior parte dos pacientes fica bem, apesar do COVID. Mas, claro, que isso não é uma liberdade para a gente perder os cuidados, a gente precisa manter os cuidados todos, porque, de forma geral, algum risco maior essas pessoas efetivamente têm de complicações. E aproveitando que o senhor falou sobre o tratamento, eu queria saber sobre o impacto da COVID no atendimento ao paciente oncológico. A pandemia apresentou algum prejuízo ao diagnóstico ou ao custo do tratamento desses pacientes? Então, sim, isso foi uma das coisas que foram afetadas pela pandemia. A gente comentava que em tantos aspectos diferentes a pandemia afetou a vida das pessoas. Esse foi um deles. Então, por exemplo, a gente viu que houve uma redução de pacientes em tratamento ativo. E os ingleses documentaram isso. Eles viram que a proporção de pacientes que estavam em tratamento ativo, em quimioterapia, em hormonioterapia, caiu 50% durante a parte pico da pandemia. O que quer dizer que esses pacientes estão ficando mais vulneráveis a complicações da doença. Uma outra complicação que nós vimos de forma muito nítida, houve menos pacientes diagnosticados. Então, durante um bom tempo, houve menos diagnósticos de câncer precoce. E a gente sabe como isso tem impacto na sobrevida, nas perspectivas de controle em longo prazo, nas perspectivas de cura. Então, se aquele paciente deixa de fazer a sua mamografia, deixa de fazer a sua colonoscopia, deixa de visitar o médico precocemente porque está com alguns sintomas digestivos ou perda de peso, o que vai acontecer é que nós vamos diagnosticar tardiamente e, com alguma frequência, nós vamos perder a chance de curar aquele paciente. E, mais uma vez, os ingleses tentaram fazer uma estimativa de quanto que nós estávamos perdendo por conta desse diagnóstico precoce e por conta dessa limitação de tratamento. E eles estimaram um número de mortes indiretas relacionadas à COVID de mais ou menos 33 mil mortes por ano, ajustado para os Estados Unidos. Isso daria 22 mil mortes por câncer de pacientes diagnosticados tardiamente em um ano por conta da pandemia da COVID. Então, há o impacto direto dos pacientes que têm COVID e há o impacto indireto por causa da limitação de acesso à saúde dos pacientes oncológicos, mesmo sem diagnóstico. E há uma outra questão que é muito palpável, isso a gente vê também no nosso dia a dia, também na nossa prática. Muitas vezes isso aconteceu de um ano para cá. Pacientes que tiveram dificuldade de internamento, porque não havia vaga no hospital, ou porque se recusavam a internar com receio de serem contaminados por Covid. Pacientes com dificuldade de fazer exames, e da mesma forma, porque houve momentos que as clínicas fecharam, houve semanas que a gente não conseguia fazer exame. Hoje a gente consegue fazer exame, mas tem paciente que se recusa a fazer, por receio, que é um receio legítimo, a gente entende isso. Mas tem ficado difícil a gente observar mudanças mais precoces na evolução da doença, ou mesmo diagnósticos mais precoces, por causa dessa quantidade de limitações. E nós vimos, por exemplo, pacientes que tinham uma indicação de cirurgia para
câncer, a gente sabe que câncer não espera, e o cirurgião falou, olha, não consigo internar o paciente, nós não temos a UTI está toda deslocada para receber paciente COVID, nós não podemos operar o paciente nesse momento, vamos tentar operá-lo daqui a 3 meses. E nesses 3 meses apareceram metástases que inviabilizaram, tornaram o paciente incurável. Houve pacientes que moram no interior e não conseguiram deslocamento para Fortaleza, porque todo o sistema de logística foi alterado por conta da pandemia. Quando vieram para Fortaleza, 4 meses, 6 meses depois, a doença já não era mais curável, porque a doença havia crescido. Então, vocês vejam que são vários impactos diferentes, de forma direta e de forma indireta, que têm afetado os pacientes oncológicos por causa da pandemia. Realmente muito interessante. Pensamos muito na Covid e esquecemos o impacto dela em outras dimensões.